Bom dia, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula aí, dando continuidade no nosso cronograma. A gente está quase acabando a apostila já, tá? Faltam só, deixa eu ver aqui, 3 aulas. Sim, 3 aulas. Então, basicamente, além desse vídeo de hoje, vou estar publicando mais um vídeo para vocês na semana que vem, segunda-feira. E aí nós encerramos essa apostila 2. E aí, o quanto antes, assim que eu tiver em mãos a apostila 3 e vocês também, nós já começamos a trabalhar ela. Eu acredito que no máximo até sexta-feira da semana que vem vocês já estejam com a apostila 3 disponível para estar buscando lá no colégio, tá? Então vamos dar continuidade aí até essa sexta, que seria daqui depois de amanhã, né? Eu devo estar fechando as médias. E aí, na semana que vem tem reunião de pais, eu passo para os pais de vocês e vai estar disponível também no site da escola, tá bom? Quem não me enviou alguma atividade, me envie. Eu tô com um problema no meu e-mail, porque é tanto e-mail que tá chegando que minha caixa de entrada tá lotada. Então eu preciso que vocês me mandem pelo WhatsApp, para não correr risco de eu não receber a sua mensagem. Conforme eu excluo algumas mensagens, vão chegando outras. Aí, para não correr o risco de a sua, por algum motivo, não chegar, desculpa, por favor, me envia pelo WhatsApp, que aí não tem erro, assim é garantido que eu vou receber, tá? Então vamos lá. Hoje veremos as aulas 28 e 29. Vou passar 2 aulas juntos, porque são sobre o mesmo tema, que é sobre os órgãos dos sentidos, tá bom? Então, por isso eu vou estar passando elas num único vídeo. E também porque é bem pouquinha coisa sobre cada aula, senão ficaria muito curto, ok? Então vamos lá. Nós veremos agora sobre os órgãos dos sentidos. Nós, seres humanos, temos de uma forma geral 5 sentidos, tá? Visão, audição, tato, olfato e paladar. Acontece algumas confusões, digamos assim, sobre alguns órgãos que correspondem a determinado sentido. A visão, óbvio, são os olhos. A audição, óbvio, são os ouvidos. Nesse caso não seria tão óbvio que eu ia falar, porque você pode falar orelha, não é orelha, é ouvido. Se você não tiver orelha, ainda assim você vai escutar, porque a orelha ela ajuda, tipo, a onda sonora bate na orelha e entra no ouvido, ela meio que rebate as ondas. Mas o que importa para escutar mesmo são os ouvidos, não as orelhas. O olfato, o nariz, né? A boca, o paladar, a boca, mais especificamente a língua. E o tato, esse confunde um pouco. Tato não é mão, é pele. Porque em toda a minha pele, no rosto, na testa, tipo braço, ombro, peito, barriga, pé, tudo isso eu consigo ter sensibilidade. Então o tato, ele não é só as mãos, tá? O tato, ele envolve toda a parte do corpo que tem a pele. Porque a nossa pele é responsável pelas sensações. E aí agora a gente vai ver de uma maneira mais específica, um pouquinho mais aprofundado sobre cada sentido, tá bom? Então vamos lá, o primeiro sentido que a gente vai trabalhar é a visão, que tem os olhos como órgão responsável por desencadear esse sentido. Os nossos olhos, de uma forma geral, ele tem 3 camadas, tá? O nosso olho tem a esclerótica, que é o branco do olho, o globo ocular, a parte branca aqui, tá? O nosso olho, ele tem a coroide, que é onde ficam os vasos sanguíneos e é onde forma-se a íris. A íris é a parte colorida do olho, não é a bolinha preta, porque essa é a pupila, tá? E nós temos a retina, que é a parte mais interna do olho e é na retina que se forma a visão. Quem enxerga bem é porque justamente a sua visão se forma na retina, o seu olho funciona perfeitamente. Quem enxerga bem, nós dizemos que a pessoa tem emetropia. Emetropia é a pessoa que enxerga bem, porque a visão se forma no lugar adequado, que é na retina. Quem não consegue enxergar de perto, a pessoa tem hipermetropia. Por que isso? Porque a visão se forma após a retina. Então, o normal é formar na retina. Se formou após a retina, nesse caso, a pessoa precisa usar lentes de contato, né, ou algum óculos, uma lente convergente. Essa lente convergente, ela vai reduzir
o raio de visão. Então, a minha retina está aqui, a minha visão se forma aqui, após a retina. A retina aqui, a visão se formou aqui. Se eu usar lente convergente, a visão vai se formar na retina, na parte certa, porque a lente convergente vai reduzir o raio, ele não vai passar mais da retina. Já a miopia, que é para quem não enxerga de longe, é o oposto. A retina está aqui, então a visão se forma antes, se forma aqui. Aí nesse caso eu preciso de uma lente divergente para ampliar o raio para que ele se forme na retina. Se o raio se formar na retina, eu enxergo bem. Se formar após, eu tenho hipermetropia e eu não vejo de perto. Preciso de lentes convergentes para reduzir esse raio e deixar ele na retina. Se eu tenho miopia, a minha visão se forma antes da retina, eu não enxergo de longe. Eu preciso de lentes divergentes para ampliar esse raio para que ele exceda um pouco mais e chegue até a retina. E aí dessa maneira eu vou conseguir consertar problemas de visões, tá bom? Então isso basicamente era importante citar sobre a visão. Agora sobre a audição, o nosso ouvido e não a nossa orelha, lembra que eu falei? Nós temos a audição dividida em 3 partes, orelha externa, orelha média e orelha interna. Orelha externa capta o som, orelha média processa o som e orelha interna envia o som para o cérebro. Dentro do nosso ouvido nós temos uma membrana que é tipo uma portinha, que são os tímpanos. Esse tímpano, quando uma onda sonora entra, ele vibra. Ele é tipo uma membrana, ele vibra. A onda sonora bate nele e faz ele vibrar. A vibração dele passa para os ossículos dentro do ouvido. Dentro do nosso ouvido nós temos os menores ossos do corpo humano, que são o estribo, a bigorna e o martelo. A vibração desses ossos vai ser transmitida através do nervo auditivo para o cérebro. E aí, a partir disso, nós vamos conseguir ouvir o som. Então, o som entra, vibra o tímpano, vibra os ossículos, passa esse sinal, digamos assim, para o nervo auditivo, e esse nervo auditivo passa para o cérebro para que nós interpretamos esse som. Aí eu vou ouvir lá uma música, um grito, enfim, eu vou ouvir o barulho porque é o cérebro que vai especificar que tipo de som que é esse, tá bom? Dentro do nosso ouvido, nós temos também algo chamado de canais semicirculares. É isso aqui, ó. É essa estrutura 5. O número 5. Os canais semicirculares, eles servem para nos proporcionar o equilíbrio. Dentro desse canal tem um líquido que ele deve estar nivelado. E assim eu estou equilibrado. Se esse líquido estiver mais para um lado ou mais para o outro, eu tenho desequilíbrio, eu fico meio zonzo assim. Então, a parte do nosso equilíbrio está dentro do nosso ouvido, a parte responsável por isso, tá? E essa outra estrutura aqui, ó, a 7, olha a estrutura 7, ó, é a cóclea. Tá aqui, ó, número 7. A cóclea é o órgão da audição. Então, através da cóclea que eu consigo ouvir. Se a minha cóclea sofre um dano, eu fico surdo. Eu posso bater a cabeça e ficar surdo, uma bomba explodir do meu lado e eu ficar surdo e por aí vai. Tá bom? Então, sobre a visão e a audição, basicamente isso era importante. Aí agora, dando continuidade, o paladar. O paladar tem a ver com a língua. A nossa língua tem algo chamado de vários, botões gustativos. Os botões gustativos são células específicas que se situam na nossa língua que nos ajudam a distinguir os sabores, tá? Esses botões gustativos, eles ficam posicionados em lugares diferentes. Olha um exemplo aqui, ó, nessa imagem da língua, ó. O 1, que é a ponta da língua, nos permite distinguir sabores doces. O 2, que é mais ou menos a lateral aí no começo, nos permite distinguir salgado. O 3 nos permite distinguir a acidez, né? O azedo, basicamente. E o 4, o amargo. Então, não quer dizer que se você pôr no meio da língua, você não vai sentir nada. Em todo lugar da língua eu posso sentir as coisas. Porém, nessas posições que eu situei para você aí, que eu te mostrei, são os lugares onde essa sensação de sabor é mais aguçada. Então, tipo, na ponta da língua eu consigo sentir um doce com maior precisão. Na lateral, com um salgado. Por isso que quem é degustador de algo, tipo um sommelier, por exemplo, é um cara que degusta vinho. Ele vai beber o vinho lá, ele meio que dá uma chacoalhada, se ele faz um bochecho.
porque dessa forma o vinho passa por toda a parte da língua dele e ele consegue sentir todas as notas do sabor, tá? E aí assim ele consegue fazer uma crítica mais precisa, ó, esse vinho ele é mais amadeirado, ele é mais cítrico e tal, enfim. Ele consegue falar com maior precisão porque ele teve todos os botões gustativos com o alimento, com a bebida passando por ele. E antes ele cheira, ele dá uma respirada naquilo. Por que isso? Porque o cheiro, o olfato, né, o odor de qualquer coisa ativa as nossas papilas gustativas. Se eu não sentir o cheiro, consequentemente eu não vou sentir o sabor tão bem, porque ao cheirar a papila gustativa fica acionada e aí ela vai poder distinguir o sabor. Se ela não estiver acionada, você vai sentir o sabor, mas com uma precisão menor. Por isso, por exemplo, quando nós estamos gripados, que o nosso nariz está entupido, a nossa percepção de sabor ela é afetada. Se você está gripado, você não sente tão bem o sabor de um alimento quanto se você não estiver gripado. Porque estando gripado de nariz entupido, você não sente tão bem o cheiro. E sem sentir o cheiro, a sua papila não fica ativada, não fica acionada. E aí a percepção de sabor dela vai ser bastante comprometida. Tá bom? E aí, olha, sobre os botões gustativos aí que nós temos na célula, ele é formado por duas estruturas, basicamente. Ele tem a célula receptora gustativa, que é as células com núcleo, uma célula normal, e tem umas fibras nela, que são as fibras nervosas, tá? Então a fibra nervosa e as células receptoras gustativas formam um botão gustativo, ok? E aí sobre o olfato. O nosso olfato, nós temos o epitélio olfativo, que é a membrana que sente sabor, fica na parte superior da cavidade nasal, aqui ó. Olha essa imagem aqui, tá vendo? Essa parte aqui, ó, é o epitélio olfativo, é a parte que nos permite sentir o cheiro propriamente no momento. E aí ela fica na parte superior das nossas cavidades nasais. Nessa parte eu tenho o nervo olfatório, que é o que vai captar o sabor e vai mandar esse sabor para o cérebro, para nós processar ali que é um cheiro de determinado sabor, sei lá, cheiro de arroz, cheiro de chocolate, cheiro de carne, enfim, de bolo e por aí vai. E esse cheiro ele vai ser captado pelo nervo olfativo e ele vai ser enviado através dos neurônios sensoriais, que vão enviar. Então, nessa parte do epitélio olfativo, nós temos o nervo olfatório, né, que nos permite distinguir o sabor e enviar para o cérebro através dos neurônios sensoriais, ok? E aí, para concluir sobre a pele, eu posso dizer que na nossa pele nós temos duas camadas, a epiderme, que é a mais externa, e a derme, que é a camada um pouco mais abaixo dela, que seria a camada mediana, que é epiderme, derme e endoderme. Só que na endoderme já não é mais a pele, já é outro, já seria os músculos e outro tipo de material, tá? Então, basicamente, na nossa pele, nós temos algo chamado também de corpúsculos. Corpúsculos são células específicas que nos ajudam a detectar, tipo, frio ou quente, pressão, né, se algo está me apertando, algo liso ou áspero, enfim, nos permite distinguir e descrever algo. Nós temos maior quantidade de corpúsculos e células sensoriais na mão. Por isso, se eu pegar algo aqui, eu peguei o controle, mesmo que eu esteja com o olho fechado, eu posso falar, é um controle. Agora, se eu tiver com o olho fechado e alguém colocar no meu rosto, pode ser que eu não consiga falar tão bem que é um controle. Porque com a mão nós conseguimos detectar o formato, melhor se é frio ou quente, a textura. A mão é a melhor parte para estimular algo, para detectar algo, porque ela tem a maior quantidade de células sensoriais, tá? E aí a nossa pele, nossa mão em qualquer parte, tem a epiderme em cima e a derme embaixo. De uma forma geral, nós temos terminações nervosas que são livres por toda a pele. Então, por toda a pele, eu tenho meio que umas fibras nervosas ali, uns nervos que são livres. Eles me ajudam a detectar a dor. Nos ajudam não, porque seria bem ruim, na verdade, mas enfim. Eles responsáveis por detectar a dor. Já outras células aqui, ó, que tem um formato, parece tipo um disco, tá vendo aqui, ó, esse aqui, ó. São as células que nos permitem detectar a pressão.
tipo se algo é fofo, se algo é duro, ou se algo está me apertando forte, é algo chamado de corpúsculo de Pacini. São células específicas pela questão do toque de pressão, seria o tato profundo, basicamente, tá bom? E aí nós temos isso por todo o nosso corpo, por isso que todo o nosso corpo, onde existe pele, eu posso ter essas sensações, tá bom? Então, basicamente isso era importante falar sobre a aula de hoje. Façam, por favor, os exercícios das páginas 60, 61, 62 e 63, tá bom? Na semana que vem, nós fazemos a aula 30 e aí a gente acaba essa apostila 2, tá bom? E aí, no decorrer da semana, eu mando a correção desses exercícios de hoje para vocês. Fiquem em paz aí, bom resto de semana.